Professor Edmundo, como é que foram as discussões que levaram à fixação dos percentuais, 50% para curso técnico, 20% também para formação de licenciatura, né, formação de professores, né? Porque esses números, eu entendo que os 50% preserva a identidade da rede, evita que a gente vá demais para a engenharia e outros tipos de curso e abandone o curso técnico, como aconteceu com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Naturalmente, né, eles acabaram fechando os cursos técnicos porque tiveram aí um caminho diferente, né, um caminho mais próximo à Universidade Tecnológica mesmo. Houve muitas discussões, né, entre o lançamento do decreto 6905, ali em abril de 2007, até o projeto de lei ser encaminhado em 2008 para o Congresso, ali em junho, julho, mais ou menos, e a aprovação da lei. Toda essa discussão foi muito intensa, né? Como é que vocês chegaram aí nos percentuais? Bom, essa pergunta é boa. Foi uma discussão complicada, não vou negar. Uma coisa é certa, né? Assim, havia um grande interesse, quase que unânime, né, de preservar as nossas, eu não vou dizer as origens, mas as nossas prerrogativas enquanto instituição de ensino, que era da formação profissional de trabalhadores da educação básica. Então, isso aí foi uma coisa que a gente não teve tanto trabalho de nos convencermos. Por quê? Quando nós estávamos naquela luta para garantir algum nível de institucionalidade, né, mais perene e tal, em que as escolas começaram a buscar uma outra identidade, vendo nas universidades tecnológicas uma saída, né, uma possibilidade, algumas de nossas instituições, o que fizeram? Começaram a reduzir os cursos técnicos para aumentar o número de matrículas no ensino superior, porque era uma exigência, né, para se transformar a universidade que tivesse lá um certo número de cursos, de matrículas, de pós-graduação, enfim, uma série de coisas para se transformar a universidade. Então, algumas começaram a trabalhar no sentido de reduzir a oferta de curso técnico, né, porque os orçamentos eram limitados, para poder aumentar essas matrículas. Então, isso nós tínhamos muito medo que pudesse vir a acontecer com esse novo formato, né? Era certo que nós deveríamos oferecer um ensino superior, mas tínhamos que estabelecer um mínimo possível, né? E com algumas orientações, por exemplo, na hora de começar um novo campus, procurar começar a implantá-lo a partir dos cursos técnicos, embora nem sempre isso seja possível, né? Mas eu diria que foi mais uma tirada do próprio ministro Haddad, sabe? Quem tinha isso mais claro, quem tinha mais firmeza em colocar que esse percentual deve ser minimamente... Porque eu não falo que tem que aplicar 50%, tem que dizer que está na lei, diz que no mínimo 50%. Né? Se a escola quiser aplicar mais, ela não pode aplicar menos. Então, isso preserva o princípio das nossas instituições. Né? Houve quase um consenso sobre isso, não foi muito complicado. Nós não precisamos nem fazer muito lobby político para que isso pudesse acontecer. Nós fizemos lobby político para aprovar a lei. Isso foi. Vou até contar aqui um parênteses. Não é à toa que a relatora da Lei 11.192, né, antes do PL, era uma deputada aqui do Rio de Janeiro, município de Caxias, do PSDB. Nós fomos buscar, né, e a tal frente parlamentar que nós criamos, naquele grande ato que foi criado lá no Congresso que eu já citei, contava inicialmente com 187 deputados assinando, tinha gente de todos os partidos. Né? Ali foi muito lobby político, mas o grande acordo para se estabelecer esses percentuais, claro, houve discussão, houve um estudo das necessidades de cada estado, o que era necessário. Alguém dizia, por exemplo, eu acho que no meu estado é importante crescer mais em tal lugar.
Pô, mas para você crescer em tal lugar, o que você vai precisar botar lá? Curso técnico e tal. Ou então o cara diz assim, não, eu em tal estado eu já tenho até cursos técnicos, em tal município eu tenho curso técnico, mas eu preciso botar o curso superior. Mas quantas matrículas você vai precisar? O que você vai representar? Foi mais um estudo de viabilidade técnica e amparado num princípio, no princípio assim, que marca a origem das nossas instituições. Não foi complicado. Pelo menos para mim não foi. Que eu me lembre das nossas instituições, não foi. Se em algum bastidor o bicho pegou, para usar o jargão, eu não sei. Mas não me parece ter sido tão complicado. Nós tivemos mais problema, para você ter ideia, foi estabelecer os percentuais de formação de professores, por exemplo. Havia um segmento chamado de segmento intelectual da educação que era completamente contra que nós oferecêssemos cursos de licenciatura. Diziam que isso não era papel das nossas instituições. Por exemplo, pessoas que hoje até defendem, né? Mas que bateram de tudo quanto foi jeito. Foi muito mais complicado isso, por exemplo. E mesmo assim, a gente conseguiu garantir. Né? A gente conseguiu garantir, está garantido em lei. Tanto que o percentual, para mim, ficou até baixo. Né? 20%, eu até acho pouco, mas foi aquilo que foi garantido. Considerando a lei, né, e de onde a gente veio, as antigas escolas de aprendiz artífices, depois aí escola liceus, escolas industriais, escolas federais, Cefetes, muitas pessoas questionam assim, qual a nossa verdadeira identidade, né? Os servidores novos geralmente perguntam, mas o que a gente é diferente na universidade? Aliás, o colega Gustavo Moraes, ele elaborou aí, fez uma pesquisa, Gustavo Henrique Moraes, doutorado dele, ele falando, o título é assim: Institutos Federais, Identidade de Escola Técnica versus Vontade de Universidade. A formação da identidade dos Institutos Federais. Eu gostaria que você comentasse como é que foi esse desafio de manter a nossa identidade, porque alguns queriam virar universidade, inclusive o Cefet Santa Catarina, na época, havia aprovado no seu conselho diretor já a aprovação. Entregou, inclusive, para o MEC. Aí o MEC até segurou por conta da discussão dos institutos. Né? Então, muitas instituições haviam feito isso logo depois de 2005, quando o Cefet do Paraná virou Universidade Tecnológica. Né? Então, como é que você observou esse movimento de manutenção da nossa identidade, ou construção, que ainda, eu acredito que é um processo permanente, né? Uma vez que as pessoas têm como referência, quando entra, quando é concursado, os principais que entram têm como referência as universidades. Não é como antigamente, que muitos professores da Escola Técnica Federal eram alunos da Escola Técnica Federal. Hoje mudou um pouco isso. Me conta um pouco como é que foi esse processo de construção, ou como você vê ainda esse processo de construção da nossa identidade. Josué, eu vou dizer para você que arrisco dizer, sem medo de errar, que no fundo, a imensa maioria da nossa comunidade, sobretudo os dirigentes, que estavam mais envolvidos com a discussão. Quando eu digo dirigente, não eram só os diretores gerais da época, né? Eram os diretores dos campi, eram os diretores de ensino, né? Os diretores de administração, enfim, os coordenadores de cursos. Eu afirmo a você que, no fundo, ninguém queria virar universidade. Pouquíssimos desses que eu estou falando que tinha esse compromisso não queriam virar universidade. A busca para se virar, porque nós sabíamos das amarras da universidade. Nós sabíamos eu particularmente, que também tive um processo muito adiantado aqui de transformação da nossa instituição em universidade, assim como em Santa Catarina, eu sempre deixei isso muito claro nas coisas que aqui nós estaremos sujeitos, né? Que eram coisas que nós tínhamos experimentado. Por exemplo, quando eu fui eleito em lista tríplice também, ainda. Era a legislação que estava em vigor em 2001. Né? Então, o medo de não se escolher o mais votado, aquela coisa toda, os lobbies políticos tinham que ser feitos, dependia de uma opção de coisa, você ficava preso. Né? A verdade é essa. Né? Então, sempre alertava isso, e eu acho que todos tinham isso muito verdade, na sua grande maioria, que só queria virar uma universidade
porque não via outra saída, não tinha outra perspectiva. Ficar como estava não tinha condição. Por exemplo, as escolas vinculadas às unidades, que foram incorporadas nesse processo também, muitas delas funcionavam à míngua. Funcionavam à míngua. Funcionavam, tinham orçamentos menores que alguns departamentos das universidades. Né? A estrutura universitária era muito cruel, né? Com essas escolas vinculadas. Né? As escolas agrotécnicas, a mesma coisa. Né? Estavam sempre de pires na mão. Então, mas a gente tinha muita clareza do nosso papel. Isso é uma coisa que me arrepia quando eu falo. Né? Embora para alguns isso não tenha passado como fruto de uma formação política ou coisa assim, mas a gente tinha muito encarnado isso do papel, né, social das nossas instituições, que muitos desses nossos colegas, professores, diretores, sobretudo, inclusive nas agrotécnicas, eram filhos dessas escolas, não tinham carinho, né? Tinham medo de perder aquela identidade muito forte, muito forte. Né? Então, poucos eram aqueles, a não ser aqueles que vieram de fato da universidade, com uma visão muito acadêmica, que não vivenciaram as escolas técnicas, que não vivenciaram os Cefet, que não tinham na sua formação alguma coisa de fato sobre educação, né, o papel da educação na formação do trabalhador, o papel do trabalhador enquanto cidadão. Muitos desses, sim, queriam virar universidade, porque o que ele trazia como solução era a universidade, era ter universidade. Então, para nós, essa identidade, embora ainda meio amorfa naquele momento, mas era esse compromisso com a formação, de manter essa relação com os trabalhadores, era muito presente, era muito presente. Né? E, aos poucos, a gente foi moldando isso, né, e transformando em um projeto de fato. Dentro do próprio governo federal, não tinha isso. Aliás, as pessoas não têm muito claro até hoje muito o nosso papel, só quem está dentro da instituição. Né? Tanto que é muito comum, quando você vai... Hoje menos, mas era muito comum a gente ir num evento qualquer, o próprio governo que criou os institutos federais, as escolas técnicas, né? Eu não sei o quê, os Cefet quase nem falavam, mas as escolas técnicas, e até hoje, hoje eu conversava por Zap num grupo com o professor Eliezer Pacheco, e ele dizendo que se a gente estava acontecendo isso em outros estados, em que lá no Rio Grande do Sul parece que há uma demanda de várias prefeituras para ter um campus do Instituto, etc. E eu respondi a eles, dizendo, aqui vem acontecendo isso também, aliás, não é a primeira vez. Da outra vez que nós tivemos a expansão lá na minha gestão, também isso acontecia. Só que esses prefeitos, parlamentares, eles não estão preocupados em ter lá um campus do Instituto, ele quer ter uma escola de formação profissional, né? Dentro daquela visão ainda do ensino profissionalizante. Ele não está preocupado em formar cidadão de fato, né? Que possa interferir no processo social, que possa ser um agente político das discussões, da formação da comunidade. Ele está preocupado com isso. Eu até brinco que a nossa preocupação é sempre a educação, a deles é a eleição. Né? Nada contra, pelo contrário, participa efetivamente de todas elas. Mas são interesses muito diferenciados. E a sociedade, de modo geral, ainda não adquiriu ou não absorveu ainda, de fato, qual é o papel das nossas escolas. Eu acho que isso é um processo. Muitos que estão dentro das nossas escolas também ainda não conseguiram entender, sobretudo aqueles que vêm com os vícios, sobretudo da universidade. Né? Mas, aos poucos, eu acho que isso vem crescendo. Nós tivemos uma experiência no ano de 2011 para 2012, em que foi criado lá no MEC um projeto de formação de gestores de educação profissional. Eu tive o prazer de coordenar isso, né? Fui convidado pelo secretário à época, pelo Eliezer, e nós começamos a ter um esboço de um projeto para a formação de gestores de educação profissional que era amparado por todos os princípios políticos, né, e pedagógicos que nortearam a formação do Instituto.
Isso seria muito bom. Chegamos a implementar isso em algumas pouquíssimas escolas, outras deram continuidade, né, por conta própria, como aconteceu para o Espírito Santo, né, e talvez é a única que me ocorre agora, mas fizemos no Acre, fizemos em alguns lugares, fizemos aqui. Então, criar, assim, afirmar essa nossa condição é uma coisa que está ainda em processo, né? E o nosso projeto está em disputa, porque o tempo todo, como a educação toda, está em disputa, né? Então, e as nossas escolas, elas assustam, viu? Elas assustam, porque elas estabelecem uma relação com os trabalhadores que nenhuma outra instituição é capaz de fazer. Professor Edmundo, para finalizar essa nossa primeira parte, né, eu acredito que a gente deva fazer aí outras rodadas de depoimentos, até mesmo para abordar alguns outros tópicos que não são possíveis falar aqui agora. Eu gostaria que o senhor nos comentasse um pouco sobre como é que foi aquele período inicial da implantação dos institutos ali, logo depois da promulgação da lei, porque foi um momento de muita incerteza, né? Como é que o senhor vivenciou esse momento e que aprendizado foi extraído dele para que a gente possa hoje contar para as novas gerações, vamos dizer assim, uma vez que é um projeto em disputa e eu vejo essa grande preocupação da gente não virar uma universidade, né? Da gente manter a nossa tradição, nossa cultura, né? De educação profissional. Às vezes até mesmo as pessoas vêm com essa ideia de mais engenharia e menos técnico, né? E a gente precisa sempre conversar que essa não é a nossa escola. A pessoa entrou numa instituição errada. Se quer dar aula só para engenharia, né? Ela tem que dar aula, lembrando que é uma escola que tem tradição de profissionalização, né? Do ensino técnico muito forte também. Como é que foi esse processo inicial de, uma vez a lei sendo implementada, aí construir ali? Porque eu sei que aqui no IFSC a gente teve que fazer o PDI e o estatuto ali em 6 meses. Como é que foi esse processo de agora viramos Instituto Federal? E agora? Como é que a gente constrói essa nova instituição? José, quando nós fomos transformados em institutos, eu já não estava mais dirigindo a rede, né? Eu era dirigente só de uma instituição, né? Estava no final do meu segundo mandato e aí fiquei mais um tempo como reitor. Então, eu não saberia te dizer no conjunto, a não ser pelo que eu conversava com meus colegas nas nossas reuniões do Concefet ou algum outro lugar outro que eu era convidado aí pela minha trajetória na rede, né? Alguns me convidavam para participar de algum evento, né? Para a implementação do PDI, essa coisa toda, do PPI. Eu vou falar pela minha instituição, eu digo assim, a minha instituição foi muito tranquila. Por que foi tranquilo? Porque vem de um processo. Nós não deixamos para discutir que escola nós queríamos quando foi criado os institutos federais. Quando foram criados os institutos federais. Nós começamos isso muito antes. Nós começamos essa discussão quando nós começamos a discutir a possibilidade de virar universidade tecnológica. Se a gente pegar, para o nosso projeto, outro dia eu estava até relendo ele, de virar universidade, os princípios que estão ali colocados nos remete ao que é o Instituto hoje. Por exemplo, vou só te dar um exemplo. Eleições para diretores de campo. Nós aqui já fazíamos antes. Implementei na minha gestão. Paridade entre os técnicos administrativos e os docentes e os estudantes. Nós aqui implementamos antes. Aliás, nós chegamos até uma coisa além. Nós chegamos, ao invés de ter um terço, na eleição de 2005 que nós fizemos, para técnico, foi a primeira eleição em que nós permitimos, a instituição permitiu, que os técnicos administrativos de nível superior pudessem concorrer ao cargo de diretor dos campos. E mais, na hora de fazer a paridade, nós fizemos 1/3 para os estudantes e o outro 2/3 era para todo mundo, técnico administrativo e docente. Era além do 1/3, que era uma reivindicação histórica da luta dos trabalhadores da educação, que acabou e ficou na lei. Né? Então, a gente aqui já vinha desse processo, e foi uma coisa muito interessante, que é claro que eu, como gestor, tinha as pessoas que não gostavam da minha gestão, possivelmente, apesar de eu ter sido reeleito em 2005, muito bem votado, mais de 90% do voto. Mas sempre tinha
sempre tem as arestas, né? Você vai criar um campus, alguém diz, mas vai criar um campus faltando tal coisa. Então houve uma unidade tão grande em torno disso, que pessoas que até, de certa maneira, se opunham à minha gestão em algum momento, passaram a se congregar em torno da fortalecimento desse projeto. Aqui foi fundamental, aqui foi muito interessante, foi fantástico. Foi fantástico. Continuamos a ter os problemas daquelas pessoas que reclamam daquilo, isso é normal, né? E eu sempre dizia para eles, olha, de Paulo Freire, dizia que uma escola nunca está pronta. Porque se você esperar a escola estar totalmente pronta para inaugurar, aquela geração você perde. Aquele que não entrou naquele momento na escola não vai entrar mais, vai entrar um outro. Ele não entra mais. Nossa sociedade, nossa juventude tem disputa. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, com toda a violência. Eu sempre tive muita preocupação de criar campos, os campos geralmente em lugares que realmente precisavam muito. Eu tenho um campus, por exemplo, ao lado da favela do Sarapuí. Eu tenho em São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado, com 1.200.000 habitantes, com o pior IDH do país. Enfim, tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, esse papel da escola estava muito enraizado nas pessoas. Então, isso foi para nós aqui, eu acho que a transformação foi de uma maneira bem tranquila. Tivemos aqueles probleminhas que todo mundo tem. Mas eu dou aula no nível superior, quero ter redução do cargo horário aqui, acolá. Não, mas se você vai ter, então todos vão ter que ter também. Vamos fazer uma equação aqui, que são todos, né, da mesma carreira, e vamos embora. E assim foi feito. Tá? Então, para nós, não foi muito problemático, não. Eu afirmo isso a você. Tá? Agora, temos que trabalhar isso na sociedade, né? Porque a sociedade não compreendeu até hoje o que significa a gente ficar traficando para dentro da instituição uma série de vícios que vem do passado. Perfeito. É isso que eu ia finalizar como uma última pergunta, né, dessa rodada de hoje. Passados 15 anos, valeu a pena? E o que falta ainda a ser feito para que o projeto original ele possa estar completo na sua visão? Claro, entendendo que nada está completo, porque é sempre um processo permanente de evolução e renovação. Eu digo que valeu muito a pena. Para mim, particularmente, valeu muito a pena. E eu faria tudo de novo. Agora, quem pode dizer de fato se valeu a pena são os milhões e milhões de jovens trabalhadores que nós formamos nas instituições de lá para cá. Eu lembro, José, que quando nós começamos esse processo, nós tínhamos 250.000 matrículas apenas na rede. Hoje nós já chegamos a quase 2 milhões. Então, você imagina quantas pessoas, desde que os institutos foram criados nesses 15 anos, nós ajudamos a formar. Então, eles é que podem dizer se vale a pena. E eu nunca encontrei nenhum que tenha sido falado por nós, que tenha dito, puxa, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter feito outra coisa. Ao contrário, todos agradecem de uma maneira... E eu digo, você não tem que agradecer nada, isso aqui foi feito por nós, pelos trabalhadores, pelo povo. Né? Então, e é para isso que a gente existe. Então, o que falta ainda a sociedade ver isso, e a gente precisa afirmar esse projeto todos os dias. Todos os dias a gente precisa afirmar isso. Os que entram para trabalhar conosco, os que são atendidos por nós, com as outras instituições com que a gente se relaciona. Todos os dias nós temos a obrigação de reafirmar esse projeto. Porque isso não é uma escola, é um projeto político. É um projeto de formação de um tipo de trabalhador, de um tipo de cidadão. É uma escola para formar para a vida e não para o mercado de trabalho. Maravilhosa a sua resposta. Acredito que as novas gerações precisam ouvir, e esse livro, eu acredito que ele vem a somar nesse processo de apresentar para a sociedade o que nós somos, de onde nós viemos, né? Porque nós temos que valorizar essa conquista dos brasileiros, porque o sonho das 1.000 escolas técnicas continua presente, a gente sabe muito bem que isso vai avançar, e realmente já devemos ter formado aí mais de 15 milhões de estudantes desde o início dos institutos federais, e isso não é pouca coisa, num país onde 100 milhões dos eleitores não têm ensino médio completo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Então, muito obrigado, professor Edmundo, pela sua generosidade de conceder essas palavras. Eu tenho certeza que
essa sua apresentação e o depoimento no livro, que será aí lançado no RedeTech 2023, lá em Natal, vai contribuir muito para os pesquisadores, né, porque é importante que pesquisas sejam realizadas sobre os institutos federais e sobre maneira e sobretudo por profissionais dos institutos federais, que é uma coisa que eu acho que eu vejo cada vez mais presente, né? Por um tempo, as universidades falaram sobre a gente, mas nós temos voz, né? Nós temos lugar para dizer quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir, porque nós temos condição de fazer já esse debate. Suas considerações finais e muito obrigado, antes de tudo. Então, eu que te agradeço, Josué, dizer para você o seguinte, esse projeto ele só chegou até aqui porque ele não foi um projeto de um só. O tempo todo nós funcionamos enquanto rede. Isso foi muito importante. Com as nossas divergências, com as nossas diferenças, mas havia algo que nos unia e que nos une até hoje. Não é à toa que nós dirigentes daquela época, por exemplo, quando eu digo nós dirigentes, não são só os que foram reitores, você, outros tantos colegas nossos, diretores, professores, a gente se encontra até hoje, a gente está sempre junto, a gente se fala até hoje. E não é naquele sentido, formamos uma família, não, nós formamos um projeto, né, político. Então, ninguém tentava puxar mais a brasa para a sua sardinha, com todas as vaidades que a gente tinha, mas todo mundo se despiu disso tudo, e foi muito importante. Se você permite, eu vou contar só um casinho que eu acho muito, muito emblemático. Quando nós fomos convidados pela primeira vez, enquanto rede, para participar de um evento no Planalto, em que nós teríamos assento, porque antes nós tínhamos sido convidados para ficar assim, meio que do lado de fora, né? E que nós fomos convidados para participar no governo Lula. Ao chegarmos lá, nós tinham reservado os lugares da frente para os reitores da universidade, e o nosso, embora já lá dentro, porque antes a gente só ficava do lado de fora, mas nas fileiras atrás. E aí, eu, na época, como presidente do conselho, eu perguntei, escuta, nós vamos ficar... Onde é que nós, diretores da rede, nós éramos ainda só a rede, com escolas técnicas, etc. Onde nós vamos ficar? Vocês vão ficar ali atrás. Eu falei, é ali atrás? Não, ali atrás no nosso lugar, dá licença. Pessoal, vamos embora. Ninguém nem questionou, Jesus. Todos levantaram. Todos se levantaram. Então, nós tínhamos uma unidade, a gente se entendia por olhar. Isso foi fundamental. A partir dessa data, nós tínhamos assento nas primeiras filas sempre. Era o reitor de um lado e nós do outro. Né? E assim foi indo, assim foi. Então, a busca, essa afirmação, né? essa firmeza do que nós queríamos, nós tínhamos desde o nascedor desse projeto, e eu espero que assim continue. E parabenizo a você que você está sendo, José. Muito importante, viu? No resgate, você já era muito importante como partícipe dessa rede, mas agora, no resgate, esse trabalho que você está fazendo, ele é louvável. Viu? Eu te parabenizo por isso. Muito obrigado aí pelas gentis palavras, professor Edmundo. Muito obrigado pela confiança também de vocês aí, os dirigentes fundadores aí dos Institutos Federais, por confiar a organização desse livro, que é um livro que conta por meio de depoimentos os bastidores, né, desse importante processo, talvez aí uma revolução na educação profissional, como bem diz o professor Eliezer Pacheco. Fique bem, fique com saúde, e a gente se vê aí no lançamento desse livro ali no RedeTech, lá em Rio Grande do Norte. Muito obrigado, professor Edmundo. Com certeza. Obrigado a você. Convido na próxima rodada, que a gente falar mais sobre algumas partes aí que a gente não tratou hoje, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado.